Tudo bem, Eduardo? Olá, tudo bom? Tudo bem. Então, nós estamos aqui. As pessoas estão me ouvindo? Eu estou. Sim, Tá estamos. inscritos, mas as pessoas vão aparecendo aos pouquinhos mesmo, isso é normal, né? Então, boa tarde a todos, prazer vê-los aqui. Mais uma edição do Radar Acesp, sempre com assuntos bastante interessantes e coisas que estão muito ligadas a essa situação de isolamento social e quarentena que a gente está vivendo. E como que a tecnologia tem impactado as nossas vidas. Alguém está me ouvindo, por favor? Eduardo Giraldez? Olá, Eduardo Giraldo. Estamos te ouvindo, sim. Estamos. Não estou ouvindo ninguém. Ai, caramba. Então, vou apresentar os nossos palestrantes. Eduardo Ramos, reitor da Infinet, que já está trabalhando com EAD. O Eduardo Giraldes, que é fundador da IPTV, que fornece tecnologia exatamente para esse ensino à distância. Então, muita coisa para ensinar para a gente vai aprender muito de como é que as coisas estão funcionando, como os nossos filhos estão estudando, eventualmente, né? As escolas públicas e universidades públicas não estão ainda adotando totalmente o EAD, mas é uma coisa interessante, a gente pode debater a respeito. Então, vamos começar aqui pela ordem que estava no painel. O Eduardo Ramos pode começar? Depois a gente dá a palavra ao Eduardo Giraldes e depois a gente bate um papo. Pode ser? Beleza. Pode ser, sim. Por mim, tudo bem. Eu fiz uma apresentação rapidinho, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Então, é só para ajudar a lançar algumas ideias, né? Achei que poderia ser útil fazer a apresentação, mas ela não é muito grande, não, é curtinha. Em primeiro lugar, então, como a gente vai falar de educação é um tema muito amplo, né? Um tema complicado, cheio de diversidade. A gente está falando de educação num momento complicado do mundo, né? Então, e eu vou falar, enfim, eu vou acabar falando um pouco de futuro, de dar uma visão de oportunidades, de como a gente está enxergando, né? Os desafios que existem agora. Então, eu quero pedir licença para fazer isso, deixando claro que eu sei de todos os problemas que existem, né? Essa é uma notícia de ontem, do G1, que é uma reportagem boa, até interessante, mostra a realidade das crianças brasileiras, de uma parcela significativa que não está conseguindo lidar com os desafios, né, da educação à distância agora, né, nesse momento. Então, tendo em vista essa ressalva, né, a nossa experiência lá no Infinet com educação à distância, ela é muito antiga. Não tão antiga quanto a própria educação à distância, mas já desde 99 a gente faz cursos livres à distância. E começamos a fazer graduações à distância a partir de 2013, depois um modelo de graduação que a gente já chama de live a partir de 2015, e pós-graduações live a gente está lançando agora uma coisa nova que a gente está fazendo a partir desse ano. E eu vou falar agora, algumas teses, né? Como eu falei, algumas oportunidades que eu estou vendo, que a gente está vendo lá no Infinet, né? O Infinet é uma escola que atua, então, para vocês entenderem o viés, né? O Infinet é uma escola que atua voltada para o público de tecnologia, né? E a gente tem cursos para a indústria criativa também, de cinema, de publicidade e propaganda, de marketing. E, aliás, eu queria fazer um comentário de que eu usei um template nosso de slides de 25 anos, né? Mas eu queria dizer que a gente tem muito orgulho de ser filiado à CESPRO há pelo menos uns 23 desses 25 anos. Talvez maravilha. Mais. Eu estava
pensando hoje, talvez a Rosa saiba isso aí da CESP. Eu estava pensando hoje se não era mais do que 23. Mas então vamos lá. Primeira coisa, né, que eu acho que vai ter de mudança, né, é que mais gente está testando e gostando desse modelo de live, né? Eu tenho 2 adolescentes em casa, 2 filhos, estudam em colégios diferentes. Nos 2 colégios, eles estão estudando com aulas à distância, né? Um está usando uma tecnologia, que é o Zoom, o outro está usando uma outra tecnologia, está usando a da Microsoft, né, o Teams. Com diferentes aproveitamentos, as 2 escolas, mas, de uma maneira ou de outra, eles estão experimentando, estão gostando. A minha esposa está vendo, que não é da área de tecnologia, é advogada. Então, eu acredito que muito mais gente está usando EAD, participando de EAD. As universidades particulares estão fazendo aulas transmitidas. E eu acho que isso vai tornar o EAD, vai provocar um amadurecimento no EAD grande, vai acelerar o amadurecimento do EAD, né? Eu já acelerou. E aí uma consequência disso, né, que eu botei aí amarelinho, é que consequências vão aparecer agora aqui, né? Mas é que o EAD vai mudar também, né? O EAD, mais pessoas estão gostando de EAD, estão experimentando, pessoas que não experimentariam. E aí, provavelmente, o EAD vai atrair mais alunos jovens. Havia uma marcante distinção. Essa distinção já estava diminuindo, mas ainda era grande, entre alunos do EAD sendo geralmente alunos mais velhos, alunos fazendo a 2ª, 3ª, 4ª graduação, já profissionais, versus alunos do presencial serem os jovens egressos do ensino médio, né, mais comumente. E muito pouco ou nada de EAD para quem antes da fase universitária, pelo menos no ensino formal, né? Isso provavelmente vai mudar para o futuro, né? Sendo que deve surgir um EAD, eu acredito nisso, um EAD com mais atividades síncronas, possivelmente com uma frequência maior, atividades diárias, atividades mais regulares, pelo menos, e com um tipo de interatividade que a gente está tendo agora, né, aqui com Google Meets, ou com Zoom, plataformas, né? E, ao mesmo tempo, combinada com outros tipos de interatividade parecidos com as das mídias sociais, né? Facebook, grupos privados em Facebook. Isso já acontecia antes, mas o que eu imagino é uma aceleração disso e que, como você vai ter menos, ou nesse caso que eu estou falando aqui de um novo tipo de EAD, né, não tem a parte presencial, as pessoas vão usar mais ainda essas ferramentas. E como a gente está tendo agora, a gente tem tido lá no Infinet aulas com interação muito rica entre os alunos e professores, muito parecidas com a do presencial. E isso provavelmente vai acontecer e vai ser demandado no EAD daqui para frente, né? A minha visão é de que existia um EAD tático, né? Mas existia um EAD, tem toda uma história aí do EAD, desde CD-ROM, né? Passando por coisas pouco interativas, a época das apostilas impressas. Tem um contínuo aí numa evolução, mas eu acho que vai ter uma aceleração grande para essa evolução se dar, né, agora, com uma demanda maior por essas coisas que eu estou mencionando aí, né? Mais atividades síncronas diárias, atividade diferente que supra a interatividade do presencial. De maneiras, com essas sessões síncronas, como essa que a gente está aqui, e com sessões sessões não, né? Entes como mídias sociais. Também acho que o presencial vai mudar. A saída dessa quarentena não vai ser muito rápida, né? Não vai ser liga-desliga.
possivelmente abre e fecha, ou a gente não vai poder voltar com todos os alunos ao mesmo tempo, a gente vai ter que dividir os alunos em grupos, talvez um grupo assista às aulas segunda, quarta e sexta, e grupos que eram de uma mesma turma, né? Ocupar o mesmo espaço. As soluções não estão desenhadas, né? Na verdade, vão ser desenhadas, já estão começando a ser desenhadas, mas ainda não estão prontas essas soluções, né? Até porque a gente tem ainda, em alguns lugares, como no próprio Rio, a ameaça do lockdown, né? A ameaça de fechar mais, não de abrir. Voltando, vai voltar diferente, né? Existem pessoas que são dos grupos de risco, que não vão poder voltar, então o que eu vou fazer com um professor ou uma professora que é do grupo de risco? Então vai haver, ou com alunos, né? Então vão ter que haver tratamentos diferentes, e isso deve acelerar também os modelos híbridos. Entende que as aulas presenciais vão ter que ser gravadas e transmitidas, e portanto, vão ter que sofrer alguma mudança, né, na sua maneira de ser. E talvez as idas ao campus sejam para coisas específicas, né? Para fazer uma coisa num estúdio de cinema, para ir a algum laboratório, para uma certa apresentação de trabalho, por exemplo, enfim, mas para coisas em que o utilizado aquilo. E aí a gente vai ter que construir isso, né? Se não está claro ainda. Eu listei aqui, provavelmente tem muitos outros, né? Mas eu não queria fazer uma coisa muito extensa. Então, eu listei alguns grandes desafios que eu enxergo, né? O primeiro é a instabilidade da própria pandemia, nós emocionalmente, né? Os alunos emocionalmente, os professores, todo mundo que trabalha na atividade de ensino. Essa instabilidade, ela pode gerar oportunidades da gente se aproximar das pessoas, né? Enfim, da gente compartilhar um sentimento de humanidade, solidariedade. Então, é um desafio, mas que tem em si, se a gente olhar de uma forma otimista, um pouco de trazer, né? Tem um desafio enorme da inclusão digital, né? A gente viu um menino lá naquele retrato da reportagem. A gente pode tomar como um dado a inclusão digital, a gente que atua em TI e tal. Eu, na minha casa, não sei quantos dispositivos eu tenho. Na minha frente agora tem 3 telas e mais um telefone ali. Então, nós estamos numa realidade que não é a realidade da média das pessoas, ou de uma parcela significativa das pessoas, né? A gente tem uma dificuldade talvez maior, de novo, como eu falei na primeira, né? Pode ser que existam lados interessantes dessa questão. Primeiro, tem que lidar com especificidades de alunos, por exemplo, que tem do espectro autista, e, no mínimo, é diferente fazer isso à distância, né? Mais desafiante. Me preocupa isso. E a quantidade desses alunos não é tão baixa assim que a gente possa ignorar, né? Mesmo que eu fosse um, não poderia, mas há uma quantidade... mudando um pouquinho o eixo, né? Tem os desafios de negócios, né? Esses cursos à distância, com mais atividades síncronas, mais momentos live, eles são mais caros do que cursos mais caros de executar, né? Tem questões de escala. Estou acostumado a um modelo de EAD que, de alguma maneira, é super escalável e que aí faz os preços dos cursos serem muito diferentes do presencial, né? Esse EAD mais parecido com o presencial, ele talvez possa até ser mais barato, mas ele ou híbrido, né? Mas ele tem um desafio aí. Tem um desafio de adaptação de alunos, de professores, de matrizes curriculares, porque tem certas atividades mesmo, na área de TI, a gente possa fazer muita coisa de laboratório remotamente, talvez quase tudo,
em tudo, né? E, além disso, tem desafios em outras áreas que são muito grandes. Se a gente pensar na área de saúde, por exemplo, ou mesmo na área de cinema, né? É difícil pensar em fazer uma produção de cinema ou um laboratório na área de saúde que não envolva algum tipo de encontro presencial, né? Em muitos casos, na área educacional que eu coloquei aí, né, o presencial ele funciona na ação no ensino, né? O presencial funciona bem no modelo, contrata um professor bom, com um curso minimamente estruturado. Se você tiver um professor bom, ele consegue resolver tudo. Funciona em muitas situações, né? Mas acho que funciona pior nessa evolução para um híbrido, nessa evolução para que mistura mais tecnologia, mistura tipos de interação entre as pessoas. Então, escolas muitas vezes não estão preparadas, né? A Luísa falou nos nossos filhos e tal, né? Nitidamente tem uma escola que está funcionando melhor do que a outra. Cada um está numa escola diferente, mas estava mais preparada para isso do que a outra. Então, existe um desafio disso. Existe um desafio que já existia antes, né? Mas que alternativas para ele, mas é um desafio porque muda a parte da cultura, que é a questão da avaliação do aprendizado, né? Avaliação do aluno. O aluno nesse modelo, e para isso precisa de design educacional, né? Precisa de fazer tudo pensado, e também tem um desafio regulatório. A educação é uma atividade regulada pelo Estado, né? E o Estado, preocupações mesmo, né? Claro, e enfim, tem que dar uma resposta para isso. Aqui no Brasil existe da preocupação, talvez grande demais, com a regulação na educação à distância. Coloca umas travas, às vezes, Embora acho que isso não agora na pandemia, por exemplo, eles, até o momento, né, o Ministério da Educação foi bem ativo nisso, né? Não sei se foi dentro do que você esperava, Luísa, mas eu quis falar rapidinho, né? E eu listei essas coisas para abrir um bate-papo aqui, à disposição para responder qualquer coisa, enfim, comentar essas questões aí. Para a apresentação aqui, que aí a gente se enxerga melhor, eu acho, né? Eu não ocuparia a tela. Obrigada, Eduardo. Vamos continuar. O pessoal pode ir pelo chat, que aí a gente faz aí um compilado bacana. E agora a gente vai ver um pouco... Eduardo Giraldo, sou antigo na CESP também. A IPTV é uma empresa nova na CESP, mas eu sou bem antigo, né? Fui o primeiro presidente da RioSoft lá atrás, né? Sei lá, 25 anos atrás, né? Com outras empresas na área de tecnologia. Bom, a minha experiência ela vai muito de encontro com o que o Eduardo Ramos falou, né? A gente, no ano 2000, a gente abriu uma empresa que era voltada à educação presencial mediada por tecnologia, né? Então, dentro do modelo de educação à distância, a gente sempre focou a parte de interatividade ao vivo, síncrona, parte síncrona, né? E a gente focou muito isso, criando uma tecnologia para ir para onde não tinha professores, né? Então, o Brasil hoje faltam 270 mil professores para ensino médio, para você ter uma ideia, no interior, né? Quanto mais longe, mais é necessário. E a gente começou a trabalhar isso com uma tecnologia por satélite, por IP, né? Internet via satélite,
com componentes de usar o satélite de uma forma econômica, né? A gente consegue fazer transmissões multicast. O que significa isso? Que eu posso ter uma rede internet que um único pacote de vídeo chega em todas as salas de aula gastando uma única banda de satélite, né? E com isso a gente meio virou líder disso no mercado, né? Então, hoje, o principal projeto da gente é o projeto mais premiado do mundo em educação usando tecnologia, que é o projeto da Amazônia, que nós temos 2.500 salas de aula via satélite, por internet, em mais de 800 comunidades no meio da selva, né? E é um projeto de ensino médio regular, reconhecido pelo MEC. Hoje nós temos 7.000 salas de aula no Brasil, fazendo isso, interior do Piauí, interior da Bahia, sempre onde falta professor. E a aula é por videoconferência, mas uma videoconferência escalável para milhares de salas de aula. Hoje, cada estúdio da gente dá aula para 500, 600 salas ao mesmo tempo. Na sala de aula tem um professor mediador, mas ele não domina a matéria, ele é treinado para fazer dinâmica de grupo. E aí, um estúdio com uma aula muito bem produzida, uma aula show, é feita ao vivo para os alunos. Os alunos podem fazer perguntas em tempo real, ao vivo. Isso é o que a gente faz, né? Até a pandemia, digamos assim. Quando chegou agora na pandemia, a gente tinha um módulo da nossa tecnologia, que era o módulo mobile e o módulo web, e a gente meio que criou uma forma de fazer o mobile, isenção de tráfego 3G, 4G pago pelo cliente, né? Então, o que aconteceu com a pandemia? Esses clientes nossos públicos explodiu. Eu estou atendendo hoje 7 milhões de alunos de rede pública por mobile, tendo aula ao vivo, interativo, fazendo isenção de tráfego 3G, 4G. Inclusive, um dos projetos é São Paulo, e eu vou dizer, São Paulo são 3 milhões e meio de alunos, tem 2 milhões e 100 mil alunos que estão usando o app, e tem uma parte que não está conseguindo, não é problema nosso, é problema da Prodesp de autenticação lá, que quando o aluno entra com a matrícula e vem, não está conseguindo autenticar, eles estão resolvendo lá. Mas hoje, por exemplo, se eu entrar aqui agora, para você ter uma ideia, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Que o que eu acredito em educação, meus 20 anos de educação, claro, é um blended learning, mas eu sempre acreditei mais na educação live, a educação síncrona, como foco principal, né? Então, por exemplo, se eu entrar agora aqui em São Paulo, você consegue mostrar, eu estou pelo meu celular mesmo, se eu entrar aqui em São Paulo pelo outro celular que eu tenho aqui, vamos lá, segunda série aqui do ensino médio. Não sei se dá para vocês verem aqui. Tem quase 40 mil alunos aqui ao vivo interagindo, tá? Em tempo real, tá? Isso aqui é uma aula de segunda série. Então, essa aula tem 41.200 alunos aqui nessa aula aqui agora, né? E como é que a gente desenhou a solução para São Paulo, para o Paraná, para o Amazonas, para o Piauí, para vários estados que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso para 7 milhões de alunos já, em um mês. A gente criou, claro, com a nossa plataforma, a gente criou um software sob medida, em que é o aplicativo do governo, né? Em que nesse aplicativo você tem canais, aula show para a primeira série, para a segunda, para a terceira. São Paulo criou 2 aplicativos, um para infantil, de pré-escola até a 5ª série, e um outro aplicativo da 6ª série até o ensino médio e EJA, né? E aí, nesse aplicativo, você tem, primeiro, o conceito de aula show. Um professor, num estúdio, dá uma aula show maravilhosa. No outro dia, convidaram o Maurício de Souza para dar uma aula junto, para ter uma ideia, para o ensino fundamental. Teve uma aula semana passada que pegaram um campeão de skate na Califórnia para falar, contextualizar uma aula, né? Então, a aula show, ela acaba sendo barata para grandes volumes, porque você pode pegar celebridades. Show é um conceito de live em baixíssima latência, YouTube não dá para fazer isso, em que você tem algumas ferramentas que a gente coloca disponíveis na aula show. Uma delas é o próprio chat, que o professor pode ligar e desligar o chat, né?
Ou seja, tem um momento que ele desliga o chat para prestar atenção na aula e tem um momento que ele liga para fazer uma pergunta para a turma. E tem o YouTube, que tem o chat descontextualizado um pouco, que é 1 minuto de latência. Segunda ferramenta é que o professor pode convidar qualquer um, aluno, professor ou qualquer um, e colocar ao vivo na hora. Tá? Até 6 pessoas. Terceira ferramenta que a gente coloca à disposição é a gamificação da aula show, em que a gente tem um modelo de quiz, como o HQ americano, para quem conhece, em que o professor pode colocar perguntas em tempo real com o reloginho, os alunos marcam a opção múltipla escolha, e quem errar vai eliminando, e até o final, quem acertar pode ser premiado. Isso a gente vai começar com São Paulo em 2 semanas já, fazendo quiz gamificado na aula show. Né? Então, e também criamos um banco de palavrões para o chat, porque o aluno é desaforado, então a gente filtra os palavrões automaticamente para o chat não ser poluído. O chat é gravado também na nuvem, e aí qualquer moderador pode deletar uma mensagem, etc. Agora, onde que é o papel do professor da rede pública? Porque uma coisa é uma aula show e outra coisa é São Paulo, que tem 190 mil professores e que não conseguiriam 190 mil professores. A gente criou o conceito de turma, que cada professor tem um mini Zoom com seus alunos. Então, na verdade, depois da aula show, o aluno pode trocar mensagem com o seu professor, como o WhatsApp, mas tudo dentro do aplicativo, tá? E aí o professor ele vai ter 10 minutos por semana para aparecer ao vivo com os alunos e colocar eles em videoconferência. Por que tão pouco? Eu vou dizer por que tão pouco. Porque como o governo está dando a isenção de dados, está pagando a internet para o aluno, todos esses recursos têm que ser muito bem controlados para ficar dentro do orçamento do projeto. Então, por exemplo, a aula show, a gente está tendo 2 horas de aula show por dia por série. E o professor, depois da sala, tira a dúvida especificamente para cada aluno, como se fosse um grupo de WhatsApp da turma, né? Isso é barato, porque isso é texto. E depois a gente dá uma cota de videoconferência semanal para o professor, para ele agendar com a turma e aparecer ao vivo com a turma, mas claro que isso é racionado para que a conta no final do mês de 3G, 4G para o Estado feche. Tá entendendo? Então, se o Estado quiser que o professor tenha 1 hora por dia, ele vai ter, mas o São Paulo está planejando apenas 15 minutos por semana por professor. De forma tal que no ensino médio, por exemplo, que o cara tem 12 professores, ele vai ter 1h30 de aula ao vivo com seus professores das suas turmas, mas vai ter 2 horas por dia de aula show. Tá? Dentro da plataforma, foi a solução que a gente deu para o Covid. Por que é muito atrelado em celular, 3G, 4G? Porque 60%, 70% dos alunos da rede pública não tem computador, né? E usam um pré-pago e só tem como instrumento no celular. Então, o centro da questão foi: a gente transmite pela TV aberta a aula, para quem quiser também, né? Lá está usando a TV Cultura, no Paraná está usando a Record, no Amazonas está usando a TV pública local também, em subcanais, mas você tem o aplicativo para, se você não tiver a TV para assistir, que é uma TV para a família inteira, você pode assistir pelo aplicativo, e você também pode estar no chat interagindo com o professor da sua sala, garantindo a presença, porque a gente cria um banco de dados e a gente depois fala para o governo que se o aluno teve presente, quanto tempo, o professor também se trabalhou, tudo isso é gerado automaticamente. Então, isso é uma solução nova, tá, gente? Eu fui chamado pelo governo de São Paulo há 40 dias atrás e a aula começou dia 27 agora, com muitos problemas de autenticação na base da Prodesp, né? A gente só conseguiu metade dos alunos até agora entrarem. Não sei se vão entrar todos, porque pode ter outros problemas, mas a gente está fazendo isso já em 6 estados já, né? E isso é um pouquinho da nossa experiência que a gente fazia com satélite, ao vivo, para as salas de aula no interior da Amazônia, e agora a gente está fazendo isso via mobile, 3G, 4G, com isenção de dados. Parte assíncrona, sempre para esse tipo de aluno, cada aluno é um aluno, né? Que é de rede pública, a gente acha que é importante eles terem uma parte síncrona grande
E a parte assíncrona, que é o uso de um AVA LMS, nós temos o nosso, mas como cada um tem o seu, por exemplo, Paraná usa o Google Classroom, o São Paulo também, já o Piauí usa um específico deles, o Amazonas usa o Moodle. Então, a gente integra no aplicativo por WebView o AVA e o LMS que cada um queira usar. Então, São Paulo integrou o Google Meetings e aí os professores também podem dar exercícios, Google Forms, simulados e outros conteúdos, postar no AVA LMS para o aluno consumir também. E a gente coloca no WebView porque assistindo uma aula ao vivo e, ao mesmo tempo, dividindo a tela usando o AVA de preferência do cliente, né? E é isso que a gente faz, assim, como experiência, né? A minha experiência toda nos últimos 20 anos foi de educação síncrona, com um componente muito pequeno de educação assíncrona, porque a gente sempre focou aluno de ensino médio, curso de técnico nível médio também, tem algumas graduações para o interior do Brasil, e sempre foi a educação live. E agora a gente está aplicando esse conceito geral, né? Hoje, a gente, antes do Covid, a gente atendia 2 milhões de alunos no Brasil, e agora, depois do Covid, a gente tem mais 5 milhões praticamente, né? 3 milhões e meio em São Paulo, que é o desafio, 1 milhão no Paraná, e os nossos clientes, que é Pará, Amazonas, Piauí, a gente está tirando do satélite, que está parado, porque ninguém está indo à sala de aula, e estamos colocando também a versão mobile, né? Com isenção de dados. Bom, tudo que eu falei vem muito em linha com o Eduardo Ramos falou, que é esse componente que eu também acho que o componente live, o componente interativo, é muito melhor. Vou falar até uma coisa interessante. O Paraná iniciou as aulas com aula gravada. E o São Paulo resolveu fazer as aulas ao vivo, né? Hora de 15 minutos. São Paulo tem uma retenção total. O aluno fica de ponta a ponta na aula. Essa é a diferente. Então, quando você pega qualquer... No outro dia, me ligou a Secretaria de Educação de Pernambuco, que deve implantar também o sistema, e me perguntou assim, eu tenho aqui um repositório com aulas no YouTube. Aí eu disse, não precisa nem me falar, 15 minutos de retenção. Ele, como é que você sabe? Que isso é a média nacional, cada hora de aula fica 15 minutos, ou seja, o aluno não assiste a aula, né? E quando você tem uma aula ao vivo, interativa, com gamificação, estimulando o chat, aí tem que ser baixa latência mesmo, não dá para usar o YouTube, não, né? Aí muda tudo de figura. Aí, na verdade, o aluno fica interessado e você engaja ele, né? Então, assim, para resumir, eu acho que realmente é super importante, sobretudo para o pessoal de baixa renda, classe C e D, que tem pouco acesso à tecnologia, realmente ter o momento da aula com o horário, como ele está acostumado com a escola, ter a hora X, 8 horas, 10 da manhã é sua aula. Agora, depois você tem uns componentes assíncronos, mandar uma dúvida para o seu professor. O professor pode responder no dia seguinte também, porque ele tem o horário também dele para cumprir. A carga horária dele, às vezes, é só de manhã também, né? E o próprio professor da aula tendo isso. E a outra coisa é o papel. Eu tenho estudado muito, nos últimos anos, homeschooling, que no Brasil ainda não está regulamentado, deve regulamentar agora esse ano, né? E eu moro nos Estados Unidos e eu estou tentando trazer para cá essa experiência de homeschooling. E eu vou dizer, o homeschooling não é o EAD clássico que a gente acha com AVA LMS. O homeschooling ele tem um componente muito forte. O aluno tem que estudar quando não tem tecnologia com a família, num horário organizado, e pode ter também componente de homework para fazer em qualquer tempo, em qualquer lugar também, mas é como componente de homework, né? E não é diferente o que eu entendo que tem que ser para o Brasil. Eu acho que tem que envolver tecnologia, claro, a gente é de tecnologia, dando essas facilidades todas, se a gente puder colocar isso num app único e integrar todo o sistema, é ótimo, que é o que a gente está tentando, mas é fundamental você dar o papel para o professor da turma dele, né? O papel, porque senão ele fica alijado do processo, né? Como eu digo, São Paulo são 3 milhões e meio de alunos com 190 mil professores. Fazer uma aula show é legal, porque eu consigo dar o mesmo conteúdo para todo mundo com muito mais recursos que o professor que está na casa dele, também com os problemas do Covid, né? Mas dar a chance do professor local tirar as dúvidas e também
ter a mesma reprodução do modelo em nível micro, falando com 50 pessoas, como a gente está aqui, isso também é importante, e também é importante orientar a família com formação para eles conduzirem o melhor possível o processo dentro de casa. O papel da família é primordial nesse processo de homeschooling. Bom, essa é a minha visão assim, de testemunho para vocês. Eu abro para perguntas já. Muito bacana, muito interessante. Eu escrevi um artigo e publiquei hoje no meu blog, falando do que vai mudar. O Eduardo falou que acredita que a volta vai ter um impacto não só por causa da mudança de visão, da experiência desse EAD, mas também porque não vai poder mudar de uma hora para outra, né? Vai ter que ser um gradativo. E aí eu queria avaliar de vocês. Eu citei que muda aquilo que as pessoas gostam, né? As coisas que mudam são aquilo que agrada. E o resto fica para uma contingência. O que você acha que está agradando nesse caso? Deixa eu falar uma experiência interessante. O secretário de Educação de São Paulo está gostando tanto do resultado que ele já me disse assim, Eduardo, não vai ser só por Covid, não. Acabou o problema da distanciamento social, eu vou fazer escola de ensino integral assim. Eu vou pegar as matérias eletivas, que é o cara quer ser DJ, eu vou pegar o melhor DJ do mundo. O cara quer ser skatista, o cara quer ser surfista, o cara quer pintar. Eu vou pegar os melhores e vou fazer as eletivas no contraturno dessa forma ao vivo, levando uma educação de qualidade, com idiomas, com cultura, ou seja, para quem quiser, tá? Para ter aula não só de manhã, mas também ter até as 3 da tarde. Então, a visão dele já mudou completamente, a percepção dele. Ele acha que não vai acabar o problema do Covid agora em julho, agosto. Ele acha que depois vai ter um momento que vai ter que ter um distanciamento social, vai ter que fazer rodízio, e os alunos não irem todo dia à sala, ir uma vez por semana ou 2, e aí ele quer complementar com a tecnologia esse 1 ou 2 vezes, ao vivo, síncrona, e também a parte assíncrona em uma menor escala, mas ele também pensa, depois que normalizar totalmente, elevar a qualidade do ensino, levando a educação ao vivo e síncrona, com ídolos da garotada, para quem tem as vocações. Eu quero pintar, eu quero desenhar. Ele colocou o Maurício de Souza, ele teve 50 mil alunos participando de uma aula do Maurício de Souza. Colocou um campeão de skate na Califórnia, teve 30 mil alunos interessados. Então, isso foi uma palestra, mas ele sentiu, se tiver cursos assim, trazendo ídolos, né, realmente vai funcionar. Então, eu acho que o que vai mudar muito é essa percepção que o próprio Eduardo Ramos teve de que usar a mediação tecnológica ela vai realmente caminhar mais para a live, mais para o síncrono, porque a educação assíncrona ela é muito fria, ela tem que ser usada realmente muito bem dosada, talvez como homework, quando o meu filho, a minha filha vai a uma escola e o professor dá aula síncrona lá, mas diz, tem uma série de atividades que você fazer em casa quando você quiser, né? E é claro, o processo de você diminuir a parte síncrona e aumentar a síncrona depende de você ensinar para o aluno como ele estuda sozinho. E isso não é uma coisa que aprende do dia para a noite. Então, para mim, o homeschooling é um processo que você vai formando o aluno a entender, a estudar sozinho e vai diminuindo a parte síncrona até ele saber estudar sozinho e poder estudar no AVA, por exemplo, com autoestudo, com pouca coisa síncrona, né? Talvez só para tirar umas dúvidas. Essa é a minha visão, né? Que a percepção de todo mundo vai ser que é o que está acontecendo com shows. Você pega um Alok e dá um show para 1 milhão de pessoas, porque estava ao vivo. Se ele estivesse ao vivo, ele ia ter 1 milhão de pessoas em uma semana. É diferente, né? Quando está ao vivo, gera uma energia completamente diferente, você gera uma socialização, mesmo que o cara esteja lá, como eu mostrei para vocês, 40 mil alunos, eles estão no chat conversando e respondendo a mesma coisa, ou criticando que a aula está rápida ou devagar, e isso gera uma socialização, tá entendendo? E depois trabalhar com o professor em pequenos grupos é importante também para o aluno poder não só socializar de novo, como ele também saber trabalhar de forma colaborativa com outros alunos. Então, acho que essa percepção
competição do live vai ficar muito forte a partir de agora, e isso abre um nicho violento de investimento nessa aí, na educação ao vivo, tá? Essa é a minha percepção. Eduardo Ramos, me diga, qual é a sua opinião de como é que as coisas vão se ajustar no futuro, entendendo que você já explicou muito bem isso, e já que você tem filhos na idade escolar, o que você acha que o pai ele vê com bons olhos o estudo de ensino à distância para o jovem mais novo, não o seu aluno, mas o jovem mais novo também? Então, deixa eu te dar um exemplo divertido e interessante, né, do que está acontecendo no Infinet. A gente começou a fazer as aulas ao vivo, também a gravar as aulas, e a gente disponibiliza as aulas gravadas. E tem alunos que disseram para a gente que estão assistindo 3 vezes a mesma aula e que isso está ajudando para caramba eles, alunos da engenharia, estudando assuntos mais difíceis, né? Para caramba a aprender mais. Então, eles estão amando ter as aulas gravadas. Né? Você falou, vai voltar, o que estão gostando, né? Que vai manter, é uma coisa. Né? Eu acho que, assim, para os pais, né, vendo os filhos, e a minha experiência com os meus filhos, ela mostra para mim que pelo menos os meus filhos têm 15 e 17 anos, né? Então estão já no ensino médio. Para esse tipo de público, é possível, tendo o encontro síncrono e bem definido, pode funcionar muito bem. Agora, como tem eu já tinha falado em design educacional ali nos slides, né? E o Márcio Barroso fez um comentário sobre o desafio metodológico. Então, aquela questão do design educacional, para mim, é uma forma de lidar com esse desafio metodológico. O design educacional, as pessoas falam muito em design instrucional também, né? Mas instrução acho que é uma palavra mais estreita do que educação. E é você pensar em todo o processo de ensino-aprendizagem, pensar na metodologia toda que você vai usar, pensar em conteúdos que você vai utilizar para os momentos síncronos, para os assíncronos, que vai ensinar, como vai avaliar aquelas competências, pensar na trajetória do aluno para adquirir aquelas competências. E realmente, né, a mudança do dia para a noite que aconteceu, super acelerada, né, do presencial para a aula transmitida, né, eu acho que é até bom a gente não falar EAD, porque não é, né, é uma coisa muito diferente. Essa mudança toda acelerada que aconteceu, é claro que ela não foi feita na maioria das escolas de uma forma muito preparada, foi muito rápida. Então, eu comentei com vocês, né? Meu filho estuda numa escola, meu filho estuda em outra, e uma escola se adaptou muito melhor do que a outra, né? Uma escola conseguiu que os professores... Aí tem várias coisas que são sutis no processo, né? Engajamento dos professores, então, possibilidade dos professores correrem atrás e conseguirem empreender a mudança. A escola ter um projeto pedagógico mais estruturado ou menos estruturado. A escola já usar alguma coisa de tecnologia antes, ou não usar, ter que mudar tudo de uma vez, né? Então, a mudança, eu vi, né? Eu como pai, eu vejo que é possível, eu vejo que tem coisas muito boas acontecendo, mas eu também vejo que eu estou com 2 exemplos de 2 escolas, né? E de vários professores que estão agindo em um contexto não muito estruturado, ou em que a estrutura metodológica das suas escolas mudou muito, né? Eu, como pai, vejo que poderia ser bem melhor também, deveria ser bem melhor do que está sendo. Então, até fiquei feliz de ver aí o exemplo que o Eduardo narrou, da experiência dele, que está levando as escolas públicas uma experiência que está funcionando bem, né? Pelo menos na parte dele, aí, nesse momento da aula show. Agora, só respondendo mais uma coisinha ali para o Márcio,
Essa área de educação tem muito estudo, né? Muita gente que estuda a questão metodológica e educação à distância, e se faz uma aula como Márcio escreveu, né, com o professor Giz Lousa, real, whiteboard, questionamentos disso. Tem muito questionamento disso, tem revistas acadêmicas sobre isso, papers sobre essa questão. Não vou dizer que tenha grandes... que tenha conhecimentos estabelecidos e definitivos, né? Acho que a educação é uma área muito sujeita a pontos de vista, cada aluno é um aluno diferente, cada escola é diferente, existem escolas para atender a públicos diferentes, que então usam metodologias diferentes. Então, a gente lá no Infinet atende muito a um público de tecnologia, a um público que muitas vezes já está no mercado de trabalho, já é uma pessoa que tem uma certa maturidade. Isso me leva a um certo viés para as minhas escolhas metodológicas, que, de repente, para um outro tipo de curso, eu não poderia ter. Então, mas é algo que tem que ser muito pensado. E como eu tinha falado lá no slide, né, eu acho que o papel do design educacional... que antes você poderia jogar para o professor, né? Eu dei aula em graduação, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi trabalhar como professor de graduação. E nunca ninguém me explicou nada do que eu tinha que fazer. Olha, sua matéria é tal, vai lá, e tinha um conteúdo programático de 2 linhas. Né? E nunca ninguém foi verificar se eu cumpria ou não aquele conteúdo programático. E... esse é um modelo possível, né? Porque é um modelo de universidade, sabe? Numa universidade. É um modelo possível em que você delega para o professor. Você confia que o sistema formou um professor que vai, de certa forma, corresponder às expectativas do próprio sistema. Né? A gente vai migrando, né, para experiências mais híbridas, que envolvem mais tecnologia, que envolvem momentos síncronos misturados com assíncronos, que envolvem interações com clientes que a gente começa a ter que imaginar, envolve alguma parcela de autoestudo, aumenta muito a relevância da gente ter um design educacional, de pensar mesmo na metodologia como é que vai ser, porque agora as pessoas não estão mais confinadas na mesma sala, no mesmo horário, então você tem que se preocupar muito mais com o que elas estão fazendo, né, e como elas estão caminhando, enfim. Por aí. Bom, só complementando, concordo plenamente. O design instrucional, educacional, ele depende muito do público-alvo. Eu não posso comparar um aluno de escola pública com um aluno do Infinet, são coisas totalmente diferentes, né? Então, a carga da aula, que a gente chama de ensino presencial mediado por tecnologia, é o que a gente chama há 20 anos, né? Aplicar o ensino presencial mediado por tecnologia, que é por videoconferência, por live, TV interativa, com vários recursos de interatividade, tipo quiz show, a carga disso em função de carga assíncrona tem muito a ver realmente com o público-alvo, concordo plenamente. Quanto mais madura a pessoa, já tem uma graduação ou já tem um nível técnico maior, mais perto da pessoa conseguir fazer coisas sozinhos e conseguir aprender conhecimento sozinho, né? Mas no ramo que eu estou, que é de escola pública, que é o que a gente faz há 20 anos, é um pouquinho diferente. A gente tem até um caso, vou contar rapidamente, na Bahia, em que o Sindicato dos Professores não deixou colocar aula presencial mediada por tecnologia quando não tivesse professor. E aí teve alguns municípios do interior que, numa mesma escola, teve aula presencial e aula presencial mediada por tecnologia, sem professores especialistas. Isso no primeiro ano do ensino médio. Quando foi o segundo ano do ensino médio, todos tiveram que ser presencial mediado por tecnologia, porque não tinha professor. E o que houve foi uma reprovação em massa dos alunos que eram do curso presencial convencional, porque eles tinham muito menos conhecimento do que os outros
que fizeram por presencial mediado tecnologia. Isso é muito fácil. É porque, infelizmente, o nível do nosso professor de escola pública no Brasil é muito ruim. E aí a aula show é com professores com uma didática ímpar, com laboratório, com vinhetas, com filmetes, muito mais interessantes do que a aula convencional, que o professor não tem recursos. E isso foi muito interessante, que isso gerou uma tese de doutorado lá na Bahia. A Bahia, para a Bahia é um projeto que tem 8 anos, para ter uma ideia. Já formou mais de 100 mil alunos no interior por presencial mediado tecnologia. Mas cada caso é um caso. O desenho instrucional ou educacional realmente depende muito do público-alvo, de quem a gente está falando e que tipo de conteúdo a gente vai ensinar também. Tem determinados conteúdos que podem ser feitos de uma forma e outros não, né? É o que eu acredito. Tá bom? E é isso aí. Bom, só complementando, estou finalizando aí minha fala, então. Temos uma pergunta, e está terminando o nosso horário. Tem uma pergunta do Jaci, nosso diretor também da CESPRO, e ele é da CISEM e é associado da Fundação Dom Cabral. A pergunta para os dois Eduardos, né? Qual o principal desafio para as empresas que acabam capacitando seus funcionários que chegam do segundo grau sem uma boa formação? Acha que essa nova tendência de ensino, que não é a AD, que ele está concordando aqui, poderá beneficiar empresas que investem também em capacitação? Começar, o Eduardo Ramos? Posso começar? Eu acho que sim, né? Eu acho que, indo na sua linha, Luísa, de pegar as coisas que as pessoas gostam, se as pessoas se acostumarem e estão gostando de um formato que tenha mais acessibilidade, simplesmente porque é mais fácil, né? Uma coisa que eu não falei aqui, mas é uma coisa interessante, eu estou com mais pontualidade, muito mais pontualidade dos alunos, e frequência também maior. Frequência não é tão maior, é maior. Nesse momento agora, em que as aulas presenciais estão sendo transmitidas, do que quando eram no presencial. Então, daí a gente já vê uma coisa que afeta esse público que trabalha, claro, né? A pessoa tinha que sair do trabalho para chegar na aula, às vezes levava um tempo para isso. Então, eu acho que, no mínimo, por alguns aspectos desses... Mas é claro que essas empresas que investem em capacitação, né, já tinham alternativas de educação à distância. Já estavam, possivelmente, usando alternativas de educação à distância. Ele está assim, porque vão ter alternativas melhores. Né? Eu acho que essa aceleração do uso da educação à distância vai obrigar todo mundo, as escolas, as empresas de cursos de maneira geral, a melhorarem as suas ofertas. Né? Acho que vão surgir ofertas melhores. Eu espero conseguir fazer isso no Infinet, ainda mais a oferta. Né? Então, acho que sim, vai ajudar, sim. Bom, eu posso contribuir. Eu posso contribuir com... Qual o grande desafio quando a gente fala de curso técnico? Né? Por isso que eu falei, depende do público e do conteúdo. É a parte de laboratório, é a parte prática. Esse é o grande desafio, porque nem o síncrono nem o assíncrono conseguiria fazer uma parte prática tão forte, digamos assim. Eu tenho um case no Maranhão, que a gente formou no Maranhão durante 5 anos, 60 mil alunos por ano em curso de qualificação. Né? A gente que montou os estúdios e deu as aulas. E que a gente dava curso, por exemplo, de eletrônica. Né? Kits de eletrônica, para mandar 4 ou 5 para cada sala de aula, para que no estúdio ao vivo o professor fizesse a experiência e o aluno pudesse reproduzir a experiência. Fizemos isso com eletrônica, fizemos isso com eletrotécnica, segurança do trabalho também, mandando um boneco para a sala de aula e algumas coisas assim. Sempre tem um moderador na sala de aula que não é especialista, mas colocar. Mas, realmente, a dificuldade para cursos profissionais de curso técnico é a parte prática, e aí eu acho que tem que ter um blended, seja síncrono ou assíncrono, com um treinamento no próprio chão de fábrica, ou seja, pegando a adesão das indústrias que precisam formar para que eles possam ter os alunos lá fazendo a parte prática
do processo, né? Que esse é o grande desafio para mim, é a parte prática, né? Que é bem mais difícil. Existem soluções, mas a solução perfeita é realmente você ter uma parte prática dentro do chão de fábrica ou dentro do qualquer indústria de serviço ou comércio. Acho que é importante. Isso é só fazer um comentário rápido. Pode falar, pode falar. Não, rapidinho. A gente emprestou computadores para vários alunos. Isso. Emprestou computadores nossos para vários dos nossos alunos. A gente criou um programa, né? Então, isso facilitou nessa transição, porque os nossos cursos são muito práticos. De soluções de laboratório remoto que a gente já usava e que também está melhorando, a gente emprestou computadores físicos, né? Então, eu fico imaginando realmente nesse contexto mais amplo comentou, né? Sem dúvida, é um drama mesmo. É uma grande dificuldade, né? Com relação à pergunta do Jaci, eu queria só fazer um comentário também, porque um dos grandes desafios de quando você contrata uma equipe para trabalhar, né? Sim, só fala nisso. Né, Eduardo? Eu já fui fazendo um comentário sobre ForSoft. Mas um dos desafios importantes quando você tem funcionários para fazer o treinamento é que, normalmente, quando você contrata alguém ou uma equipe, cada um tem um nível de conhecimento diferente do outro. Então, um é muito forte numa coisa, o outro não. E aí, para uniformizar o conhecimento e preparar para trabalhar, no caso, não é normalmente quem chega do segundo grau, mas talvez alguém de curso superior, que já tem experiência, que é uma pessoa mais velha, a gente usa a inteligência artificial, é uma situação totalmente diferente, mas a gente usa a inteligência artificial por demanda. Então, ele acaba tendo uma base grande de perguntas, de respostas, mas cada um vai perguntar de um jeito diferente, coisas diferentes. E isso vai estimular que o novo funcionário pergunte aquilo que ele não sabe e não fique aprendendo aquilo que ele já sabia e acaba se entediando e na hora que o professor conta uma coisa que ele precisa de outra coisa. Então, é uma forma dele aprender aquilo que ele precisa no primeiro momento e até mesmo depois colaborar com o aprendizado do colega que sabe menos em algum aspecto do que outro. Mas esse é um outro detalhe. Gente, já está chegando a hora de acabarmos nosso programa Radar Acesp. Eu gostaria de agradecer muitíssimo Eduardo Ramos, que está sempre conosco falando sobre ForSoft, o Eduardo Giraldes, que eu não conhecia ainda, está lá nos Estados Unidos, mas adorei sua participação, fiquei empolgadíssima com a sua solução, vou sair falando por aí, ainda que eu sei que você não precisa de propaganda, mas não importa, eu vou fazer, porque vale muito a pena. Bom, obrigado, gente. Muito bacana. É muito bacana. E aí eu quero convidar vocês para o próximo Radar Acespro, que vai ser na terça-feira que vem, hoje é quinta, né? Esse momento pandemia que a gente perde a noção do dia. Na próxima terça-feira vai ser sobre segurança. A gente sempre falou muito de segurança, o jornal falou muito de segurança na pré-pandemia, mas agora a gente é mais preocupado com a doença. Mas a segurança envolve vários aspectos. E até dentro de casa também, em confinamento. Então, isso vai ser conversado sobre isso. O Léo Ganda é o nosso associado também. E espero vocês. Tá? Beleza. Até logo, gente. Agradeço a todos. Bye, bye.